Vanderlei e do Álvaro. Prazer estar aqui. Agradecer vocês que estão aqui depois de uma semana bastante exaustiva. E eu vou contar para vocês de uma experiência que eu tive de verdadeiramente formação de professor de ensino médio e trabalhar com escola pública, que foi no projeto PIBID. Então, eu vou começar falando um pouco da minha formação, exatamente por causa daquela questão de preconceito que ontem eu coloquei para o Olavo. Quer dizer, quando você trabalha com ensino, você tem que trabalhar com ensino. E você não pode ser pesquisador. E, na realidade, as coisas foram acontecendo na minha vida e eu fui trabalhando nas duas coisas ao mesmo tempo. Começou porque eu comecei, e minha formação foi praticamente toda em ensino público, numa época onde o ensino público era maravilhoso nesse país, e eu acredito que a gente pode voltar a fazer esse ensino público ser maravilhoso. O primário que eu fiz, que seriam os 4 primeiros anos do fundamental, eu fiz numa escola de freiras com o método Montessori, que já começava com pesquisa. Esse é um dos métodos mais bonitos que existe. Depois eu fiz ginásio e colégio numa escola pública, que era uma escola de referência, que a gente tinha que prestar exame para entrar nessa escola. E, nessa época, eu já dava aula particular. Foi aí que já comecei a dar aula de particular de matemática. Depois, quando eu fiz física, comecei a dar aula de física. Aí escolhi fazer bacharelado na Unicamp. E, quando eu estava terminando o bacharelado, eu achei que eu tinha que fazer licenciatura, porque, primeiro, não tinha muito dinheiro, eu sabia que talvez se eu fosse fazer carreira acadêmica eu precisaria dar aula, e para dar aula no colégio eu precisava de licenciatura. Então, fui. E, nessa época aqui que eu fiz estágio supervisionado, eu acho que eu tive uma das experiências mais legais que foram, porque era movimento retilíneo uniforme, então eu bolei com eles como se a gente estivesse fazendo uma competição de velocidade sem aceleração e ensinei para eles como entender uma equação de primeiro grau. E eu lembro que foi um negócio assim que as crianças ficaram apaixonadas e tinha sido uma coisa que eu tinha percebido que elas não sabiam, então, na hora que chegou a minha aula, eu preparei aquela aula de física, fazendo uma bagunça danada dentro da sala, e eles aprenderam. Então, isso sempre me motivou, saber isso. E também os professores da Unicamp, eles me chamavam para ir falar com as crianças para incentivar elas a fazerem universidade na área de ciências. Então, eu era daquelas que iam captar aluno. Depois eu fiz o mestrado em raio-x a baixo ângulo, em biofísica, no grupo de raio-x da Unicamp. E, nessa época, eu comecei a dar aula na engenharia da Unital, em Taubaté. Então, a gente acha que a vida de vocês é difícil. Eu fazia mestrado na Unicamp, dava aula em Taubaté e comecei doutorado no Rio. Então, eu vivia na estrada. Eu falei que, nessa época, eu passei a ter mais hora de ônibus do que urubu de voo, porque era um negócio que eu passava na estrada. Depois, eu fiz o doutorado em física na PUC, fiz em física e estatística. Então, aqui nessa parte aqui eu era experimental, e aí eu fiz o doutorado em física e estatística. E aqui eu fui auxiliar de ensino e pesquisa. Eu tive a oportunidade, que foi uma oportunidade maravilhosa, de trabalhar com Pierre Lucie e Maurice Bazin, que foram 2 grandes personalidades no Brasil, os 2 franceses, em ensino de física. Então, aqui, por exemplo, a gente fazia um trabalho de eletricidade e magnetismo com os cursos de engenharia, que tinha estudo dirigido. Então, foi uma época de muito aprendizado com eles. Aí eu fiz o pós-doutorado na França, e aí eu fui trabalhar em imunologia teórica e física estatística, que era um negócio totalmente diferente, e também lá eu orientei trabalho de final de curso. Ou seja, eu sempre, em qualquer lugar que eu estou, eu me meto na parte de ensino. Na UF, junto com a Tereza, nós chegamos na UF, a gente estava contando agora, não tinha nada, nós tivemos que criar laboratório, criar sala de computação, biblioteca. Então, foi um trabalho muito árduo e a gente sempre trabalhou lá no ensino na licenciatura, bacharelado e pós-graduação. E aqui eu comecei uma nova linha de pesquisa, porque foi quando eu voltei da França que eu comecei a fazer física biológica. E aí, depois, eu fui para a UFPE para montar um grupo de física biológica, junto com os professores de lá. E também atuei bastante, só que, quando eu entrei na UFPE, por eu ter licenciatura, eu ganhei o curso de ensino de física. E eu ensinei ali mais de 10 anos.
Então, e durante esse período, eu coordenei o PIBID, que é a experiência que eu vou contar para vocês, e vou falar um pouquinho também da experiência de formação de professores, o que eu acho que tem que ser levado em conta, né? Do ponto de vista, não de teorias. Isso. Bom, antes de começar, eu quero completar uma estatística que foi falada de jovens aqui, sobre uma situação que a gente está no Brasil bastante complicada, né? Situação de desemprego. Nós temos 13% da população desempregada, né? Mas o que aconteceu? A crise de 1990 de desemprego que teve, ela estava ligada com pessoas que tinham ensino médio. E a de agora é ensino mínimo, que seria analfabetos, ou fundamental incompleto, ou fundamental completo. Essa é a crise que está atuando agora, né? E essas são as percentagens aqui, ou seja, você tem da ordem de 38% dos desempregados associado com baixa instrução, né? E os trabalhadores jovens e com menos escolaridade são os que mais atingidos, né? A taxa de desemprego em jovens, né, de 2014 a 2018 foi de 21% a 44% dos jovens entre 14 e 17 anos e 14% a 28% entre 18 e 24. Né? E o que acontece? Quem enfrenta a recessão na juventude tem maior risco de se envolver em crime, né, e morte precoce, tem caso muito de suicídio. Além disso, você tem uma estimativa de vulnerabilidade de jovens brasileiros, que são os neném, né, que nem estudam nem trabalham, e os jovens que preferem o mercado, a vulnerabilidade está ligada com quem que trabalha em mercado informal, os neném e escolaridade atrasada. Né? O IBGE mostra que o neném, que estão em 15 e 29 anos, são 11 milhões de jovens. Ou seja, a gente tem que começar a pensar nesse pessoal também, né, de resgate dessa situação de vulnerabilidade, porque eles são a força de trabalho do Brasil no futuro. Então, a gente não pode ignorar. A educação está ruim, mas a gente tem que, além da questão de baixo nível de educação, a gente tem que fazer. Você tem uma revolução digital muito rápida. Quer dizer, você vê, a internet levou 10 anos para se estabelecer, enquanto o telefone 75 anos. Né? E você tem profissões que desaparecem. Ou seja, a gente tem uma situação de mercado de trabalho que está mudando, que está exigindo mais das pessoas, um nível de escolaridade que está lá embaixo, né? E, além disso, os jovens que estão se perdendo. Então, eu acho que a gente tem a obrigação de trabalhar nesse sentido, porque as novas profissões agora elas exigem muita habilidade em matemática. Né? E a física pode ajudar nisso. Né? Trabalho em equipe, análise crítica, pesquisa, que é uma coisa que está sendo no ensino, como a gente sabe, que está bastante de nível baixo, fica difícil. Então, eu vou começar com uma citação. O professor Américo diz que a gente tem que começar sempre com uma citação, também vou fazer uma citação minha, né? Que a física pode ajudar na formação de jovens com mais habilidades e na recuperação de jovens vulneráveis. Né? Então, acho que a gente tem que pensar nisso também quando a gente fala de ensino de física daqui para frente. Né? Então, eu vou falar nessa palestra, eu vou basicamente contar sobre esse projeto do PIBID. Depois eu vou fazer alguns comentários sobre formação de professores e alguns parâmetros que a gente tem que levar em conta quando a gente vai para a sala de aula, seja para curso de licenciatura, seja para o curso de ensino público. Nós temos uma mudança na sociedade brasileira, nas famílias da sociedade brasileira. Nós temos uma exclusão da criança dentro da casa. Pais que não se ocupam dos filhos. Então, isso aí está gerando uma situação muito complicada. Bom, eu vou dar uma ideia aqui, porque esse projeto PIBID está no país inteiro, e muita gente pode aplicar para isso. Então, eu vou dar uma ideia de como é que foi construído, e como a gente foi quebrando a cara. Né? Você pensa que... Então, eu fui escolhida no FPE porque eu tinha licenciatura e porque eu sou mulher. Né? Ela dá conta, certo? Então, esse daí foi claro na hora que eu tinha que pegar e tudo. Só que também me interessou, porque, na realidade, na época, o Sérgio Rezende, que era ministro da Ciência e Tecnologia, ele era professor do departamento. E eu já estava trabalhando com ele, da gente tentar entrar, através da Secretaria de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, nas escolas para melhorar o ensino de física. E não conseguimos. Eu queria fazer feira na rua, e isso é impossível. Porque, se acontecer alguma coisa com um acidente com alguém ali, a responsabilidade é sua. Então, tem umas certas limitações que a gente, romanticamente, acha que a gente pode superar, que é impossível. Né? Essa responsabilidade que a gente tem.
Por exemplo, eu achei muito legal as coisas que o professor Amadeu estava falando. Por quê? Porque você tirou a questão do ovo, eu tirei da época que nós estávamos fazendo, por causa de envolver fogo ou aquecimento, que poderia machucar as pessoas. Então, quando vocês vão para a sala de aula, vocês têm que pensar nisso também, né? Quer dizer, uma responsabilidade em relação aos indivíduos que vocês estão ensinando, né? Bom, então a gente tinha que escrever um projeto, não tínhamos experiência, o projeto foi lançado em 2010, na época o ministro era o Haddad, eu ia falar Kassab, Haddad. E eu tenho uma admiração muito grande por esse projeto, porque eu acho que esse projeto realmente foi uma coisa muito legal, mas, para variar, o Brasil, tudo que funciona, o pessoal vai lá e começa a minar, né? Então, o objetivo da gente, que nós escrevemos na proposta inicial, era esse, né? Treinar bolsistas, olha o romantismo, montagem de laboratório de física nas escolas, desenvolvimento de roteiros e experimentos, implementação de aulas experimentais em conjunto com os professores, né? E dando formação necessária para a utilização e manutenção do laboratório, né? Incentivar a criatividade nos licenciandos de física, né? Desenvolvimento de atividades para os licenciandos que despertem o entendimento dos conceitos de física. Eu acho que isso são uma das coisas fundamentais na formação do licenciando, né? Porque não é cuspir matéria na parede, você tem que fazer o cara entender. Porque se ele não entender, ele não vai conseguir ensinar, né? E tornar o licenciando ciente da importância dele na sala de aula para dar oportunidade para aquele aluno. Eu estou falando aqui de estar trabalhando na região de Recife, eu trabalhei em região carente de favela. O professor tem que ter consciência do que ele fala na sala de aula, ele pode mudar a vida do aluno. O aluno que está desestimulado, que está não sei o quê, você dá uma força para ele, de repente esse cara se torna um profissional, sai daquela situação de vulnerabilidade familiar e luta. Eu acho que o professor tem que saber isso. Professor de física, então, como é uma matéria muito estigmatizada dentro do ensino, é mais ainda, porque se você falar alguma coisa, você muda a vida das pessoas. Então, criação de oficina e demonstração, né? Exposições itinerantes, olha que bonito, assim, em 2 anos nós vamos fazer tudo, né? Oficina de cunho transversal. As coisinhas azuis a gente conseguiu, né? E exposição itinerante mais complicado. Como é que funciona o PIBID? Você tem um coordenador de área, o PIBID foi proposto inicialmente para ciências, era física, química, matemática e biologia. Você tem um coordenador de área, então era o coordenador da física, que era eu na época, e a gente ia escolher escolas, né? Dentro de cada escola teria um professor supervisor do trabalho que a gente estaria fazendo naquela área, e 11 bolsistas. Então, como que a gente fez para selecionar as escolas? As escolas veio uma lista da Secretaria de Educação, aí começa toda a burocracia, né? Que a Secretaria já escolhe quem ela vai deixar se entrar, porque aí já começa a política ali dentro. Nós visitamos todas as escolas e aí, em equipe, nós 4 coordenadores de área, escolhemos as escolas que a gente ia pegar. Então, nós pegamos 2 escolas em área de risco, na várzea, em torno da UFPE, e uma escola mais no centro, né? Que seria uma escola de mais sofisticada, que na realidade mostrou que era tudo do mesmo jeito, né? Então, o professor supervisor era escolhido através de um currículo e uma entrevista, né? E os alunos, os bolsistas também, porque eu tinha um número muito grande de alunos de licenciatura que queriam participar, né? Durante o projeto de 2 anos, eu tive 5 alunos que permaneceram do começo ao fim. O resto era rodízio, porque na hora que começava a exigência, o trabalho, a seriedade, caíam fora, né? Então, e eles tinham uma bolsa bastante boa, que era uma bolsa equivalente à bolsa de iniciação científica. Bom, então, as ações previstas que eu falei para vocês era viabilizar a utilização de laboratório de física já adquiridos da rede pública, contextualizar o conteúdo programático com demonstrações em sala de aula, ou seja, aquela coisa romântica que a gente vive falando, né? Introdução de tópicos de física moderna, nem chegamos a passar perto disso aqui, porque a realidade era tão diferente que não deu. Atividades contraturno, onde a gente faria o lado divertido da física, né? E organização de oficinas multidisciplinares, que isso era uma exigência do MEC. Bom, já falei das escolas, né? Nós trabalhamos com a Joaquim Távora, que era no centro de Recife e Madalena, Senador Novaes Filhos e Diário de Pernambuco, que era do lado da UFPE. O que nós encontramos? Olha que bonito. Então,
Eu acho que, por que deu certo esse projeto na física, foi pelo seguinte, eu usei o princípio de pesquisa. Se não dá, você muda a estratégia. Porque senão eu teria ficado parada lá esperando como estava acontecendo com química e biologia, e na hora que a gente começou a abrir caminho, eles vieram atrás. O que nós encontramos? Espaço para laboratório, com material totalmente sucateado, kits caríssimos, quebrados. Por quê? Porque compra o kit entra na escola, não tem treinamento, e o professor é cobrado a usar aquilo, então o negócio desaparece. Quem faz, eu não sei se são alunos ou o que for, mas a gente começou a ver que tinha kits sucateados, né? Nenhuma atividade experimental, e escolas sem professores de física, chegou naquela da Joaquim Távora, que era mais importante, tinha uma professora de física que ela estava alocada pelo judiciário para ser júri, ganhando salário. Então, você começa a descobrir a realidade da Secretaria de Educação, né? E tínhamos um professor que esse atrapalhou o projeto do começo ao fim, porque ele vivia mais de licença médica, porque ele tinha ido na academia, caiu peso no pé, então ele tinha 3 dias. Sabe, assim, umas histórias totalmente fora de falta de ética, falta de responsabilidade, um negócio assim muito complicado, que a gente tem que saber tratar, né? A gente não pode sair peitando o cara, né? Mas tem que exigir o trabalho. Esse cara, em particular, ele foi apoiado pela administração o tempo inteiro. Então, o desenvolvimento na escola deles ficou prejudicado em todas as áreas, porque eles realmente não queriam trabalhar. Foi aí é que eu digo, a secretaria indicou e não era um lugar que queria ser trabalhado, né? Bom, outra coisa, o trabalho contraturno, que era o que a gente estava propondo, ele força que o trabalho em sala de aula seja feito com mais seriedade. Então, de repente, você percebe que os professores ficam extremamente incomodados, gera raiva, não querem o projeto, né? Então, é um negócio extremamente complicado um projeto desse quando você vai, né? E em 2 escolas a gente encontrou professores que foram maravilhosos, o Zé Ricardo e a Carla, que eu vou falar deles, né? E um que atrapalhou, e o problema da falta de apoio da Secretaria de Educação. Quando a Escola Senador Novaes Filho se despontou no meio de uma favela, como a escola mais produtiva que teve, a Secretaria de Educação veio e falou que queria que saísse do projeto. E aí, vocês sabem que físico é tinhoso. Na UFPE, o departamento de física tem uma força muito grande, eu virei para o reitor e falei, se sair aí Novaes Filho, eu saio da coordenação de física. E aí virou uma confusão, e o reitor resolveu, e a Novaes Filho não saiu, e foi a escola que teve o maior desempenho, um trabalho muito bonito de várias coisas que a gente fez lá dentro. Qual foi o pontapé inicial? Eu estava com 11 bolsistas já decididos, sem dinheiro para fazer nada, sem saber direito o que estava acontecendo, fazendo esse mapeamento das escolas, e aí aparece o Eduardo Valadares, dando curso de física dando uma oficina na licenciatura de física mais do que divertida. O Eduardo estudou comigo, eu cheguei para ele e falei assim, você dá uma oficina só para os 11 monitores? Ele falou, dou. Eu falei, eu não tenho dinheiro para te pagar. Ele falou, não precisa. E aí foi o primeiro contato desses licenciandos com a coisa de estar trabalhando com experimento, e o Eduardo deu livro para eles, então foi um negócio muito legal. E aí o Zé Ricardo, que era da Senador Novaes Filho, chegou para mim e falou assim, Rita, é o seguinte, eu faço uma feira de ciências, que é muito pobre, muito simples, mas eu gostaria muito de pedir para os alunos remontarem os experimentos e que vocês visitassem. E aí eu reuni os meninos e falei, bom, uma das atividades desse mês, nós vamos visitar essa feira de ciências. Aí eu falei, a primeira coisa, nós não vamos rir, não vamos criticar, nós vamos acolher esses meninos, porque tudo que está feito lá está feito com o melhor que eles podem. Mas a gente não pode criticar, porque senão isso vai intimidar, e a gente quer que eles venham para as atividades que nós vamos fazer. E foi um negócio muito importante, porque o Zé Ricardo disse que o fato de eu estar lá, que era pesquisadora da UFPE, e conversando com cada um dos grupos, fez com que os meninos ficassem alucinados. Ele falou assim, Rita, eles melhoraram os experimentos para mostrar para vocês, né? E foi uma visita muito agradável. Foi extremamente cansativo, nós chegamos a 13h, saímos quase 19h de lá, porque eram mais de 20 experimentos. Mas foi um negócio assim, muito, muito legal, né? E o que nós tínhamos no começo? Bolsa.
E dinheiro para trabalhar material? Nada. Qual foi a solução? Fundação Zorzenon. Eu comecei a pagar o material e falei, ó, gente, nós vamos ter que resolver material de baixo custo e eu vou pagar. Porque senão não ia para frente, né? E isso aqui é a entrada da senadora Novaes Filho. Reparem a quantidade de grade. Essa é a realidade das escolas públicas no Brasil dependente. Isso aqui é no meio de uma favela. Então, você tinha todas essas grades e os computadores que eles ganharam estavam lá dentro, cheio de grade. Ou seja, ninguém estuda, ninguém faz nada, porque está tudo engradado. Porque você está no meio de uma favela onde você tem uma comercialização indevida, vamos dizer assim, né, de certas coisas que são indevidas, e você tem os líderes dessa comercialização que mandam na favela. Então, o negócio tem que tomar muito cuidado. E como é que nós começamos? Né? Ele esteve com você no CERN, fui eu que recomendei que ele fosse. Esse cara é fantástico. Ele tem mestrado em física e ele chegou. Aí fazíamos as nossas reuniões. Nossas reuniões é isso aqui, que a gente começou a discutir a realidade que a gente estava encontrando nas escolas, o perfil dos alunos e tudo. Então, a primeira coisa que eu propus, como a gente não tinha dinheiro, era usar o material sucateado. A expressão deles foi essa daqui, ó. Foi o desespero. Espera aí. Foi desespero. Porque você imagina você pegar um grupo de 11 alunos de licenciatura e dizer assim, ó, tem aquele material lá, vocês vão montar experimento. Então, eu reparei que aquilo ali foi assim a coisa mais desestimulante que eu podia ter sugerido. Os caras entraram em pânico, eu falei, vou ter que mudar a estratégia. Eu acho que aí é que está a história de você montar um projeto. Você tem que mudar a estratégia muitas vezes. E isso é usado hoje em muitas empresas, né? Mas na física, que é uma sociedade muito conservadora, a gente sempre tenta falar, não, tem que ser assim, ó. Né? Não é. E aí, eu falei, vai ter que mudar a estratégia. E outra coisa que ficou claro, que os meninos foram conversando, qual é o perfil dos alunos? Completamente desestimulados, formação fraca, preguiça mental, né? Problema de alunos cujas famílias tinham Bolsa Família. Esses não apareciam. Só apareceu no segundo semestre, nos últimos meses, para cobrar que o professor aprovasse. E o diretor, em geral, em algumas escolas, obrigava que fosse aprovado. Então, a gente tinha uma situação complicada, né? E ficou claro para a gente que não ia ter auxílio dos professores que estavam dando aula. Os caras não têm tempo. Né? Na época, tinha 3 horas de aula de física, mas eles tinham prova para corrigir, aula para preparar. Então, ficou claro que o trabalho da gente tinha que ser contraturno, nós íamos fazer, e eles iam acompanhar e supervisionar, porque eles tinham que acompanhar o que estava acontecendo, inclusive porque o material que a gente desenvolvesse, nós íamos deixar para eles. Então, a mudança de estratégia foi essa. Né? Vamos fazer as nossas próprias coisas. Então, primeira coisa que eu falei é liberdade. Isso já vinha da experiência que eu tinha tido no ensino de física. Ensino de física, eu fazia o cara preparar uma aula que ele podia escolher, num semestre, ou a matéria que ele mais amasse, ou a matéria que ele mais odiasse. Mas ele tinha que fazer as duas coisas. Né? Então, o cara tem que ter liberdade. E tem uma situação engraçada que aconteceu, que foi que o primeiro semestre que eu estava dando ensino de física, o menino virou e falou assim, eu quero falar sobre bomba atômica. Eu falei, então fala. Sua aula vai ser sobre bomba atômica. Não, porque eu tenho muita admiração que meu professor fazia. É lógico, vinha a admiração do professor. O departamento quase me crucificou, né? Tinha um professor lá que começou a dizer a louca, chegou a louca aqui dentro do departamento, lógico, porque eu sou mulher, porque se fosse homem eu ia estar na boa, né? Não tinha, não. E o professor você conhece, ele, não, porque é louca, porque não sei o quê, não sei o que lá. Aí não teve dúvida. Eu esperei um dia, nós estávamos entrando no departamento junto, falei, ô professor, soube que o senhor está super preocupado com a aula sobre bomba atômica, mas o senhor sabe que os meninos não vão conseguir fazer, não é? Ele ficou branco, porque eu acho que a última coisa que ele esperava era que eu fosse falar com ele. E aí a coisa parou no departamento. Então, aqui a ideia era essa. Eles começassem, eu falei para eles se dividirem em grupos, que eles tinham a liberdade de, dentro do conteúdo programático da escola, porque isso a gente tinha das 3, escolhesse um assunto que eles quisessem trabalhar e que tivesse dentro do conteúdo. Um grupo teria que trabalhar com o primeiro ano, um grupo com o segundo ano e o outro com matéria do terceiro ano. E eles iam escolher. E o que eu falei é o seguinte, porque isso foi uma coisa muito conversada. Nós estamos trabalhando com todo mundo, analfabeto funcional.
Eu falei, bom, os caras não sabem ler, não sabem interpretar texto, como é que eu vou ensinar física? Né? Então, eu já vou ensinar tudo. Então, a história do projeto era o seguinte. Começaríamos o roteiro com uma história, que seria lida em sala de aula, e cada aluno seria chamado a ler um trecho, o que fez que todos mudassem a maneira de ler e começassem a treinar. Depois eles tinham que interpretar um texto para montar o aparato experimental. Depois eles tinham que fazer medida, depois tinham que fazer cálculo. Começamos com cálculo simples, né, sem muitas fórmulas. Depois eles tinham que responder questões. Tudo assim muito pequeno, tudo assim muito simples a primeira experiência. Depois a gente foi mudando a tática. Né? Ou seja, quem que teria que botar a mão? Os alunos de licenciatura têm que botar a mão na massa e os alunos também. Porque a única coisa que faz o ser humano sair dessa apatia é ele construir alguma coisa. Quando você bota a criança para construir alguma coisa, existe o encantamento de você mostrar. Mas para você trabalhar a apatia e o desinteresse por tudo, é fazer essa pessoa construir, mostrar que ela é capaz de fazer alguma coisa. Então, essa era a perspectiva da gente. Né? Na realidade, gente, essa estrutura que eu montei era muito parecida com os meus roteiros de laboratório de Física 1 na Unicamp, onde eu aprendi muito, que tinha isso. Eu tinha um professor que era muito ligado ao ensino. Então, quer dizer, você traz isso. Né? E a primeira sugestão que eu fiz, porque todo mundo naquela confusão, né? Erros e medidas. Porque eu falei para eles, erros e medidas a gente vai poder fazer no primeiro, segundo, terceiro ano. Isso aconteceu, nós tínhamos menos experimentos no terceiro ano, mas na realidade nós trabalhamos todos os experimentos que foram desenvolvidos no primeiro e segundo ano no terceiro ano, o que foi muito legal. E do primeiro ano no segundo. Né? Então, os experimentos começavam a ser projetados do zero, e eu falei para eles, vocês vão se inspirar, vocês vão para a internet, vocês vão buscar livro, eu não quero cópia. Foi isso que eu falei, vocês vão ter que desenvolver o próprio material de vocês. Mas vocês podem se inspirar. E outra, a conceitualização envolvida no experimento tem que ser baseada em estudo dos livros de licenciatura. Eu acho que esse é um grande erro das licenciaturas. Deixar que os alunos licenciandos trabalhem e estudem em cima dos livros de ensino médio. Você nunca consegue explicar num nível se você está no mesmo nível. A menos que seja um aluno muito bom. Mas o professor tem que estar no nível acima. Tem que ter livros. Né? Que aí eu sempre sugeria que fosse Tipler, Moisés. Moisés eu sempre recomendei que quem gostasse tivesse isso de livro de cabeceira. Qualquer um dos 4 volumes. E eu acho que todo professor de licenciatura tem que ter isso. É longo, às vezes, a explicação, mas é o lugar que ensina muita física. Ele explica os conceitos. Né? E os tópicos baseados no programa didático, experimentos, eu queria um para cada ano, escolha livre. Né? E, aos poucos, começou a surgir necessidade de ficha de leituras complementando o material que eles precisavam saber. Né? Então, eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou contar para vocês o que nós fizemos. Então, começou erros e medidas, não tinha dinheiro. O que eu fiz? 10 réguas de 20 centímetros e uma de 30. Era um kit. E os caras tinham que medir. E os alunos viraram para mim e falaram assim, professor, essa é a coisa mais chata que pode ter no mundo. Chata para os licenciandos. Porque os meninos na escola, depois eles viraram para mim e falaram assim, é o experimento que eles mais adoraram. Porque é a descoberta de que as coisas não são do jeito que a gente pensa que são. Né? Então, calcularam médias, esse tipo de coisa. Então, assim, com um material muito barato, a gente conseguiu despertar o interesse deles. Né? E a gente acabou dando isso em tudo. Então, eles trabalhavam valores médios, né, algarismo significativo, e a gente levou isso para a vida diária deles. Quer dizer, quando você mede a tara em pesar. Então, isso foi um mundo para eles de descoberta. Como que eles tinham que prestar atenção? Porque, se não fosse bem, como é que eu construo esse piso se cada bloco que eu usar aqui não tiver com a mesma medida para que encaixe? Então, foram várias coisas que você leva para o raciocínio deles diário que eles não estão acostumados. Então, eles começam a descobrir. O Zé Ricardo falou assim, Rita, eu dava aula de física, os caras dormiam, falavam, não apareciam na aula. Ele falou isso antes de vocês entrarem com o projeto. No final do primeiro ano, eu já tinha um monte de perguntas. No final do segundo, eu não conseguia dar aula.
em todos os anos. Ele falou assim, foi um negócio assim que eles passaram a perguntar, a participar, né? Aqui também a gente fez balança romana, palito de sorvete, linha de costura, copinho de café, medindo o peso de moeda. Fizemos isso. Era coisa simples. Ninguém estava querendo que fosse o máximo de precisão, de coisa, mas eles tinham que entender, né? E aí eles trabalham o conceito de torque. Aí vamos construir uma balança de macaxeira. Aí todo mundo ficou felicíssimo, né? Que era um dinamômetro. E aí a gente inverteu a sequência. Nós mandamos eles estudarem a física da mola antes, e aí depois eles construíram a balança, né? Depois tivemos movimento retilíneo, que também fizemos uma rampa com trilho aberto. Aí, todo mundo acha que tem que ter trilho de ar, o papagaio e periquito, mas não precisa. Você pode fazer coisas simples. Eles estudaram conservação de energia, velocidade média e pêndulo simples. Segundo ano, esse foi o máximo, porque esse foi o primeiro experimento que eles fizeram. Construíram um termômetro com óleo de freio de carro, que media a temperatura ambiente e temperatura do corpo. O que tem de dificuldade aí é conseguir o capilar. Mas a gente tinha laboratórios de ótica maravilhosos na UFPE. Eu descobri que um amigo meu estava com um monte de capilar sem usar, e a gente fez isso. E nos roteiros, depois a gente dá alternativa para eles usarem outro tipo de coisa se não tiver capilar. Então, aí eles trabalham com escala termométrica para entender. Depois construíram o calorímetro, construíram uma bomba d'água. Gente, bomba d'água, vocês não sabem a importância disso para você chegar numa escola pública, no meio de uma favela, para eles entenderem como é que é pressão, uso de drenagem e distribuição de fluidos. Porque isso aí é uma coisa, para eles, assim, parece que para a gente é tudo óbvio, e não é, né? E o ludião, né? O ludião, eu vou... Como é que eu estou de tempo, Vanderlei? Estou bem? Porque bem mal ou bem bem? Não, eu queria só tentar fazer isso aqui funcionar, mas acho que não vai funcionar, não. Tá. Tá aqui, ó. Isso aqui, gente, não é a preciosidade da precisão de nada. Eu gravei o menino fazendo a demonstração do ludião, com todos os erros, e vocês vão ver que o diretor de arte se mete no meio, o outro também se mete. Mas é para vocês terem ideia do ambiente que a gente criava nos laboratórios para os alunos de licenciatura montarem aqui. Boa tarde, pessoal. Vamos começar hoje a falar do ludião, certo? Hoje nós vamos falar sobre um processo muito importante, que é a fabricação ou desenvolvimento de um submarino. Vamos abordar nesse experimento alguns princípios da física muito bons, que são a pressão. Não tá? Tava, gente, viu? Bota aí. Boa tarde, pessoal. Vamos começar hoje a falar do ludião, certo? Hoje nós vamos falar... Bom, funcionou. Nós colocamos aqui, juramos, não é, Juliana? Boa tarde, pessoal. Bom, esse menino, ele fazia teatro. Tem o dom da palavra. Eu acho que é importante, quando você está trabalhando com um grupo desse, você ver as habilidades diferentes, porque você faz com que uns ajudem os outros. Licenciando. Tá? Esse era um dos rapazes que estavam lá, dos 11, que passou. Ele não fez desde o começo, ele fez no segundo ano. Mas era uma pessoa muito articulada, né? E ele ajudou muito, por exemplo, porque tinha o Cosmo, que era um cara que fez com a gente desde o começo, que tinha uma dificuldade de se expressar. Assim, foi ele que bolou o experimento do termômetro, mas uma dificuldade de se expressar. Então, é muito importante você fazer isso. Então, eu gravei um filme com o Cosmo e gravei um filme com esse menino, né? E aí o Cosmo, vendo a dificuldade que ele tinha, ele percebeu que ele tinha que preparar, explicar isso antes, para depois gravar. Já esse outro era cara de pau, ele já, o que parecesse, ele faria, né? Não, acho que não. Eu tenho, mas eu acho... Você quer botar no Keynote? Mas eu fiz agora, porque é uma incompatibilidade. Boa tarde, pessoal. Vamos começar hoje a falar do ludião, certo? Hoje nós vamos falar sobre um processo muito importante, que é a fabricação ou desenvolvimento de um... Como é que para, hein? Pois é, eu tenho que copiar o arquivo, então. Esse vai ser o...
Não, eu vou tentar essa vez, se não der, ter logo, depois eu mostro para vocês. Não, agora, engraçado, eu não estava preocupada porque... Quero aqui. Você acha? Vamos lá. Aqui? Bota ele no formato? Não vai. Aqui. Acho que vai. Boa tarde, pessoal. Vamos começar hoje a falar do ludiano, certo? Hoje nós vamos... Não. Depois eu continuo, no final a gente tenta ver se consegue fazer, tá? Eu vou... A gente quer fazer propaganda deles, mas nem aí funcionou. No terceiro ano foi... Desculpa. Se você for falar 10 horas para fazer a pergunta, eu vou pedir para você fazer no final. É. Mas foi o que ele fez aqui. Sim. É. Aqui ele mostra... Aqui ele mostra, e na realidade o que eu fiz foi filmar isso aí para eles se verem nisso, para eles, né? Depois eles até queriam botar no YouTube. Eu falei, olha, eu ia ter muito problema no departamento liberando alguma coisa como sendo do departamento de física da UFPE. Então eu falei, olha, vamos deixar do jeito que está. Eles mostravam para os alunos. Na parte do terceiro ano, eles desenvolveram experimento de eletrostática, trabalhando com indução. E essa parte de eletrodinâmica, que a gente trabalhou corrente, resistência, ligação em série e paralelo de lâmpada. Gente, se vocês vissem os alunos nesse experimento, era uma coisa maravilhosa. Então, a expressão deles, que é a expressão da menina, olha. Sabe, de entender. Ela está entendendo mais do que os meninos até. Então, foi assim, muito... Porque, na realidade, não tem preconceito. Os meninos se assustam com isso, porque o homem é mais cobrado para entender as coisas, principalmente numa sociedade machista, né? A gente não tem capacidade e eles têm obrigação. Então, aí a coisa fica complicada, né? E nessa escola aqui, não foi essa menina, mas foi uma menina da turma dela. Um dia eu estava entrando na escola para ver não sei o quê, veio a menina correndo. Tia, quando vai ter aula de física de novo? Então, isso, para mim, valeu o projeto. Entendeu? E eu falei, por que você gosta de aula de física? Ela falou, porque vocês estão... A gente faz umas coisas, né, tia? A gente conhece, e vocês estão com a gente. Vocês prestam atenção na gente. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quer dizer, são crianças que não são acolhidas na família, a escola não tem obrigação disso, não tem estrutura para fazer isso, mas qualquer coisa que você faça em termos de acolhimento dessas crianças, você pode mudar a vida delas e a maneira como... Então, eles queriam aula de física, porque era a aula mais legal, e toda vez você tinha... Eu dividia a sala, isso eu não falei, eu dividia a sala em 2 partes, e sempre tinha de 3 a 4 monitores acompanhando ele sentado em sala. Precisou de laboratório? Não, nós sempre trabalhamos dentro da sala de aula deles. Sempre. Porque não tinha laboratório, uns tinham, outros não. Então, a gente tem que montar as coisas para que faça numa sala com cadeira. Eles faziam um círculo de cadeira, quando tinha mesa, a gente usava. Não, a gente levou. E tinha uma... não, minto. Nessa escola aqui, que era a Senador Novaes Filho, tinha uma fonte, e nós compramos depois uma. Tá? Porque entrou um dinheiro depois, e a gente conseguiu comprar. E aqui era com o Zé Ricardo, que era um cara que sempre levou muito a sério tudo. E nas outras tinham 2 fontes, a gente foi usando. A gente usava, então, por isso que ficava uma turma grande, porque a gente tinha pouco. O resto a gente montou tudo, né? E... eu acho que é. Mas eu acho que era de um kit que tinha lá, que alguma coisa na escola. Eu sei que era, mas o que nós encontramos nas escolas eram coisas caríssimas, que, obviamente, a gente já sabe o que aconteceu, né? Alguém ganhou vendendo a coisa caríssima, porque a fonte era cara, você imagina o que ele não pediu do resto, né? E porque a gente não conseguia isso emprestado na física.
entendeu? O laboratório didático da UFPE era muito pobre também. Aliás, os experimentos na UFPE é uma coisa... Eu sempre falei que eu nunca consegui entender. Porque os laboratórios de ensino de física, seja de bacharelado, muito simplificados. E você tem uma pesquisa experimental que é uma coisa impressionante. Então, e outra, eles não deixam professores que façam teoria da aula de laboratório. Eu consegui furar a coisa, mas, entendeu? Que é outra coisa que não dá para entender, né? Magnetismo que a gente fez, então tinha toda uma história. Aqui foi muito legal, aqui a gente mudou a estratégia. A gente pegou os ímãs, deu na mão deles, mandou cortar, mandou imantar ímã, criou pêndulo eletrostático, fez tudo que a gente tinha que fazer, né? O pêndulo magnético, e mandamos eles escreverem uma teoria, o que eles achavam que estava acontecendo. E, no final, a gente dava os conceitos teóricos que estavam ligando e mandava eles compararem o quanto eles tinham errado. Quer dizer, quando você chega a conseguir fazer isso na escola pública, é porque você avançou muito na quebra da resistência deles, né? Então, só para vocês terem ideia, esse era o que a gente construiu. A gente mesmo escrevia, então tinha escola, série, tinha uma introdução histórica aqui do magnetismo, né? E depois dos objetivos do experimento. Vocês veem que é uma coisa bem clássica, tá? Mas é uma coisa que bota ordem na cabeça do aluno. Isso a gente tem que fazer. Nem tudo que é moderno ajuda a pessoa a se orientar. Depois tinha o material, que ele checava se aquele material estava. Aí tinha o procedimento experimental. Então, ele tinha que pegar, fazer isso, cada uma. Isso significa interpretação de texto. Então, eles leram a história, interpretaram o texto, porque eles tiveram que montar o experimento, fazem as medidas, que eles também têm que entender o que está sendo pedido, e depois saem fazendo os cálculos. E aqui, nesse caso, a gente já pedia para que eles falassem sobre a teoria, o que estava acontecendo, né? Então, só para mostrar para vocês, né? E aí, no final, vinham as referências de livros que eles poderiam ler, né? Fora do contexto do ensino médio. Porque, caso você tiver algum aluno ali que seja bastante interessado, ele podia ir na biblioteca da UFPE e estudar, né? Ou a gente mesmo oferecia xerox. Então, isso aqui agora é a parte frustrante do projeto. Tínhamos 12 experimentos, a gente conseguiu dinheiro para fazer uma... Então, vocês veem, tinha balança romana, dinamômetro, erro e medida, pêndulo e MRU no primeiro ano. No segundo, ludião, termômetro, calorímetro, bomba d'água e eletrostática, eletrodinâmica e magnetismo. Mais fichas sobre função afim, erros e medidas, MRU, ficha de calor e ficha de eletrostática. Então, isso foi a produção durante 2 anos, de cerca de 20 alunos, porque não estavam todos desde o começo. E aí surgiu a ideia de fazer um livro, porque se a gente fizesse a programação desses roteiros de uma maneira didática, ele seria um livro utilizável por qualquer garoto que tivesse lá em Cabrobó, no interior de Pernambuco, né? Que ele pudesse usar isso. E aí começou a frustração, falta de apoio e de dinheiro, né? Que é o tal negócio. A gente conseguiu metade do dinheiro, eu vou mostrar para vocês algumas coisas. E, deixa eu só mostrar aqui, Juliano... Eu preciso entrar na minha pasta. Cadê? Vem aqui. Eu quero mostrar uma diagramação de um desses, para vocês verem como ficou lindo, né? Eu paguei a revisão de português, porque não tinha dinheiro. Tentamos com a editora, não conseguiu fazer. Projeto gráfico, que eu quero botar um experimento, por exemplo. Não, aqui já... Deixa eu pegar aqui. Está aparecendo aí? Aqui, ó. Então, esse é um experimento que já foi diagramado. Olha que bonito que estava. Então, você tem essa parte da introdução com a história, né? E aí os objetivos escritos. Então, ele foi todo planejado didaticamente. Tinha um design fazendo isso com a gente, um dos melhores designs que tinha, né? Aí, coisas que a gente colocou do Einstein, que ele sabia, curiosidades, né? Aí vem a parte de procedimento experimental, né? Procedimento experimental de novo, né? Continuando, pegando toda aquela estrutura que eles tinham trabalhado de maneira... A gente elaborou, né?
fazendo as questões, referências, e aí tinha desafios, porque a gente passou a incluir desafios, que era para resposta, guia do experimento, e aí, no fim, tem as respostas. Ou seja, por quê? Porque hoje você não faz mais uma coisa para o professor e uma para o aluno. Esse livro seria um livro interativo, que poderia ser usado pelo professor. O professor poderia pegar o livro, xerocar os experimentos e ficar com o guia. E o aluno que não tem acesso no interior, ele pode pegar e estudar sozinho, né? Então, o projeto gráfico era, assim, muito legal. Vou mostrar para vocês. Essa seria a capa. Isso é tudo para vocês verem que frustração todo mundo tem nesse... Aí, formato, está vendo como é que foi feito? Está tudo diagramado. Mas a gente não conseguiu financiamento para terminar esse livro dentro da UFPE. Por isso que eu falo. Teria sido uma coisa que, para o departamento de física da UFPE, teria sido extremamente importante, porque o departamento de física não se envolve muito com o ensino. E fazendo um negócio desse seria uma contribuição. Mas não teve jeito, tentamos editora, tentamos tudo e impossível. Oi? Tem. Tem, mas... Política dentro da universidade é fogo, meu filho, não é? Você sabe disso, né? Então, eu acho que a gente conseguiu, nesse projeto, que nós conseguimos cumprir as metas. E mais, esses alunos licenciandos tinham orgulho da produção deles, que eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que eles vão levar. Opa, não está passando. Apple. Será que acabou? Não. Então, além desse trabalho de... Tá bom. Então, além do trabalho nas escolas e preparo de roteiros e experimentos, né, houve a apresentação de 3 trabalhos no Simpósio de Ensino de Física, que, obviamente, negaram porque eu não era orientadora de ensino, e aí eu tive que ligar, fazer umas ligações e chamar a atenção de que os meninos iam apresentar, porque isso era uma coisa que para o MEC é importante. Quer dizer, você não pode ter uma comunidade física de uma dicotomia desse tamanho, né? Porque só que faz ensino entra aqui, quem não entra. Sim, mas sabe qual foi o parecer na negação? Foi que eles não iam aceitar os trabalhos porque eu era pesquisadora e não trabalhava com ensino de física. Sei lá. Provavelmente não. Ou foi para o parecer... Não, o trabalho não foi negado porque ele não era bom. Ele não foi negado por mim. Certo? Isso aí é o que deveria ser, né? E aí, uma das coisas que o MEC tinha exigido é que tivesse projeto transversal, né? Que tivesse uma atividade transversal entre as ciências de física, matemática, biologia e química. Nós fizemos, no primeiro ano, uma coisa ligada à energia, que foi bem modesto, e aí a gente fez um outro que chamava a ciência do corpo humano. Gente, esses alunos não foram para a merenda escolar. O negócio começou a 13h, ninguém saiu da fila, eu vou mostrar as filas para vocês. E foi uma atividade muito legal. Nós fizemos nas 3 escolas, né? Então, para nós, em física, a gente fez a física do movimento, das articulações, física do olho e física do coração. De novo, quem escolheu os temas? Os licenciados que estavam, os bolsistas. Depois tinha a química do cérebro, da serotonina e do coração. A vantagem é que a química, se a física fizesse 3, a química fazia 3, entendeu? Biologia, não. Biologia ficava, porque realmente a pessoa da biologia era muito complicada. E matemática, eles fizeram relações áureas do corpo humano. Tem gente que não quer trabalhar, tem gente que quer a bolsa. E nesses projetos tem que tomar muito cuidado com os coordenadores que você escolhe. E isso aí, ó, olha o tamanho da fila que tinha para entrar numa dessas sessões que seria para escutar a física do coração, ou física, porque aí a gente separou, né, tinha apresentação em PowerPoint, tinha posters, e esse daqui é um dos meninos dando aula sobre a flexão de braço,
né? Aqui está o Jurandir falando da física do coração, que para ele era importantíssimo fazer a física do coração, e foi muito legal, né? Aqui estão os meninos que eram monitores, que é o Cláudio. O Cláudio e o Cosmo fizeram do começo ao fim. O Caio largou quase no final, né? E essa menina é da Química. Sobre mulheres nesse grupo de 11, obviamente, eu estava tentando selecionar as meninas, né? Teve a Cleide, que trabalhou com a gente bastante tempo, mas depois ela arrumou um emprego. E teve as duas meninas que entraram, que largaram o desinteresse, mas o desinteresse era geral, né? Porque, na realidade, que eles entram atraídos pela bolsa, mas não quer. O brasileiro se acostumou agora a querer emprego e não trabalho, né? Então, esse é o problema, que você quer por causa da bolsa e vai, né? Então, isso aí foi lá na escola. E foi um negócio muito legal, porque o diretor chegou e falou assim, eu nunca vi isso acontecer. Eles serviram a merenda e ninguém apareceu. Entendeu? Ele falou, eu nunca vi isso acontecer. Quer dizer, ou seja, isso aqui me mostrou a mesma coisa que alguém mencionou, porque o pessoal não tem contato com ciência e não sabe. Não sabe porque não tem contato. Me lembra uma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro, que todo mundo diz assim, o brasileiro não gosta de música clássica. Aí tinha um diretor do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, completamente doido, bicudo, que depois foi trabalhar na Amazônia, e ele simplesmente encenou 2 óperas na praia de Copacabana. E estava lotado. Depois ele fez em outro lugar também lotado. Então, quer dizer, não é que não gosta, não tem acesso. Agora, infelizmente, nós não podemos sair, né, por aquelas limitações que eu falei, a gente poderia montar uma banquinha numa praça. Ia ser uma felicidade. Mas, se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é sua. Então, a gente está muito limitado, né? A gente teria. Para entrar numa escola dessa, você também não entra. Né? A Tereza conseguiu, eu falei para ela consegue porque é cara de pau. Ela vai e está na escola pequena. Mas, por exemplo, eu não consigo entrar numa escola. Lá em Pernambuco, eu não podia, mesmo tendo licenciatura e não sei o quê, se não tiver tudo sacramentado pela Secretaria de Educação. Né? Então, tem as limitações. Isso aqui era uma sala típica de explicação. Então, se vocês olharem a atenção desses alunos, né, a vibração deles nesse negócio. Né? Então, o que a gente conseguiu do que a gente tinha pretendido? A gente conseguiu muita coisa, mas não foi exatamente como estava escrito. Primeiro, que eu não consegui montar um laboratório de física para os professores, porque, né, eu consegui deixar um legado, que foram os roteiros, né, e mais material que foi possível. Né? Então, a gente conseguiu, nesse trabalho, uma melhoria na formação dos professores, né? Porque o que a gente fez ali? Ensinou a pescar. Né? Então, você tem um assunto, vai para a internet, procura, depois vai no livro, estuda e faz. Para conseguir preparar uma boa aula, tem que estudar. Ao longo da minha vida inteira, eu nunca entrei numa sala de aula sem olhar o que eu ia dar de aula. E muitas vezes, nessa olhada, eu mudava as coisas. Porque o seu entendimento vai ficando, todo mundo já falou, cada vez maior. Né? Agora, esse é o papel do educador. O cara que faz só, joga a matéria lá, ele não está nem um pouco preocupado do jeito que ele está fazendo. Né? Mas eu acho que, para mim, sempre me preocupou muito eu olhar para os olhos dos estudantes e ver que eles estão entendendo ou não. Se fosse na pós-graduação, no bacharelado ou na licenciatura. Então, eu acho que a gente tem que ter isso, senão não entendeu. Né? Eu assisti um filme agora recentemente que mostra muito essa história do compreensão, né? Da linguagem que se fala. Era um filme francês que passa no Marrocos e é um professor que dá aula de ciência numa comunidade berbere, né? Que fala berbere. E aí vem o governo e resolve que eles têm que falar árabe. Então, as crianças que faziam ciência e discutiam ciência com o professor naquele dialeto, na hora que passou a falar árabe, ele é ilustrativo. Elas passam a repetir os conceitos, sem o menor entendimento. Então, acho que a gente tem que entender isso, que em física, se não entendeu, não adianta nem repetir, porque não vai conseguir raciocinar em cima. Né? Então, a gente conseguiu essa melhoria de formação, estimulando a criatividade deles, busca de nova estratégia de ensino, a gente foi mudando as estratégias dos projetos, né? Conseguimos a melhoria do ensino de física nas escolas públicas, motivando os alunos a se interessar pelo ensino de ciência. Opa, já estou aqui acabando.
Tá? Contribuir para o aumento... mas se quiser, eu paro. Estou brincando. Não, estou no final. Estou te enchendo. Não, está tudo bem. Contribuímos para o aumento de alunos da rede pública frequentando Olimpíadas e coisas, mas eu não tenho estatística sobre isso, por isso que eu coloquei em preto. Né? E, principalmente, quando nós entramos, a gente perguntava assim, o que você vai fazer quando você formar no ensino médio? Sei não. Mas o que você gostaria? Sei não. Nada. Entendeu? E aqui a gente começou a ver os caras procurando por cursos universitários, sonhando em fazer curso técnico, né? Então muda a perspectiva. E sobre a formação, agora é uma transparência para cada coisa, Vanderlei. Uma coisa que, ao longo desses anos, eu percebi que na formação de professor você tem que estimular a criatividade. Você tem que ensinar o cara a pescar, mas tem que ensinar mesmo. Outra coisa que é importante, né? As universidades deveriam poder oferecer oficinas de reciclagem para professores de rede pública. Isso é uma coisa que não entra na cabeça dos departamentos, mas tem que ser feito. Né? Você pode passar um sábado, um domingo, chama 4, 5 professores, e aos poucos você vai mudando a realidade. Fundamental é o acolhimento desse aluno de licenciatura. Gente, existe um romantismo entre ser professor e ser professor na realidade. Romantismo, você lembrou daquele professor que era super legal e não sei o quê, mas na hora que você chega, você entra em pânico porque você não entendeu a matéria e você tem que dar. Né? Então, o fundamental é o acolhimento dos professores que ensinam em licenciatura para essa passagem do romantismo para a realidade, principalmente quem trabalha com estágio supervisionado e ensino de física. Né? Ensinar a criar bibliotecas de estudo e consultas. O cara tem que ter uma lista de referências para ele consultar. Incentivar network entre os pares. Por exemplo, você faz um curso de licenciatura, você pode criar um grupo de pessoas ali que você não sabe resolver o problema, você liga para o cara e fala assim, olha, eu não estou sabendo. Junta todo mundo na casa de um, resolve. Não deu, vai para a universidade. Resolve o problema, entendeu? E não fica com medo. Né? Desenvolvimento de criatividade, né? Buscar ideias no que tem aí disponível na internet. Né? E fazer os seus roteiros mesmos e as suas anotações. Eu acho que o professor ele tem que ter o seu roteiro de aula, o seu conteúdo bem definido. E eu acho que outra coisa que a gente tem que olhar quando a gente vai ensinar na escola pública é que a sociedade brasileira mudou. As famílias estão completamente não dando bola para as crianças que estão lá. Então, são crianças que precisam de acolhimento. E a gente tem que lembrar que nós, como professores, temos o dom de poder resgatar aquele moleque que está lá querendo fazer um monte de coisa, mas totalmente desestimulado. Né? Então, esse perfil é um perfil que não tem, a criança não tem mais berço, ela não tem mais a educação em casa. Né? Isso não é papel da escola, mas também não dá para ignorar. Então, acho que a gente tem que procurar fazer o melhor que a gente pode para tentar acertar esse tipo de coisa. Né? Os alunos eles têm necessidade de atenção, de serem vistos. E isso, às vezes, você pode fazer atividades dentro da sala de aula que não... Isso não implica você se envolver emocionalmente com os alunos. Implica você dar atenção a todos. Né? Eu discutia muito com os alunos, por exemplo, o assédio sexual das meninas em cima dos professores. Eu tinha vários meninos, que eram meus alunos, que eram bonitos. Então, como que eles iam sair disso? Eu dizia, sai com humor. Faz piada. Porque se você ficar constrangido, aí na próxima aula vão ter 2 te assediando, não vai ser uma só, mas não. Entendeu? E uma coisa que eu acho que a física permite estimular a curiosidade e o raciocínio, pode ser usado em todos os níveis de educação, e a gente pode usar a física para melhorar matemática, leitura, comunicação. Quer dizer, essa coisa de que física é física e o resto é o resto, não, você pode juntar tudo. Né? E tentar trabalhar novas habilidades para a demanda das novas profissões. Né? E a gente também tem que contar que muitas profissões estão desaparecendo, e uma coisa que a gente vai ter que treinar os alunos futuros de rede pública é se adaptar e mudar de profissão, porque a coisa está bem dinâmica. Certo? Então, Carla e Zé Ricardo, né? E esse é o grupo que praticamente desses meninos aqui, o Cláudio ficou o tempo inteiro, Cosmo, Caio, Jurandir, e o resto já foi mudando
todo o tempo. Obrigada e desculpa se eu passei do tempo. Um frio aqui que